O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: O reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho. E mandou os seus empregados chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados, dizendo: Dizei aos convidados: já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, o outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: Amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Encontramos-nos uma vez mais na profecia de Ezequiel. O profeta, como os outros profetas, quer dar a conhecer o apelo do Senhor que escolhe e que deseja escolher, e o faz chamando, num apelo que se dirige aos ouvidos de Israel, mas antes de tudo ao coração. Esta é a grande palavra que percorre o Antigo Testamento e que ressoa no Novo em Cristo, e particularmente hoje na parábola que nós escutamos. O chamado dirige-se a todos. Seu som ressoa, se espalha em toda a terra. Não são discursos, não são palavras, não são vozes que possam ser ouvidas. Trata-se deste sopro íntimo de vida da parte de Deus, desta comunicação do seu ser, que Ele dá a tudo que existe, particularmente ao homem, para que o homem, a humanidade, esteja desperta à sua voz, à sua palavra. Este sopro que nos despertou do pó da terra, já que somos barro, pó e cinza, e para o qual nós somos feitos, que deve reger nossas atitudes e as nossas ações. A palavra de Deus em nosso coração, ecoando em nós. No versículo 23 da leitura que nós escutamos, assim se diz: o nome do Senhor é santo. Vou mostrar a santidade do meu grande nome. A palavra santo no hebraico é kadosh. Kadosh. A língua hebraica não dá conta de abstrações. Quando nós pensamos em santidade,
E se cada um de nós tivesse que dar uma imagem da santidade, vem ao nosso encontro uma série de coisas abstratas, como uma espécie de pureza, uma leveza diante das coisas e das circunstâncias. Fica difícil no nosso idioma precisar o que significa santidade, porque a santidade é um adjetivo, um substantivo abstrato, que inclusive pode atuar como um adjetivo, onde nós dizemos, fulano é santo, e fica difícil de materializar o que significa. É santo pelos seus costumes, pelo seu hábito, pelo seu coração, mas no hebraico o kadosh quer dizer algo que é separado. Para entendermos, significa assim: existe um copo diferente dos outros copos, é um cálice. Existe uma construção diferente das outras construções, porque destinada ao culto é um templo. Existe um livro diferente dos outros livros, é a Escritura. Então a santidade tem a ver com alguma coisa que é destacada, que não tem um uso comum, corriqueiro, que escapa aquilo que é banal. Deus é compreendido como destacado, como não comum. Tanto que se nós vamos lá a Isaías, no seu capítulo 6, lá está o triságio. Santo, santo, santo. Isto é, Deus é aquele que não pode ser mensurado, tocado, que não pode ser definido, que escapa a todas as coisas. É o kadosh, ou o totalmente outro. E esta é sempre uma expressão a que Israel deve retornar, porque, por consequência do pecado original, nós temos dificuldade de compreender o que é o outro. O outro como sendo algo para além dos nossos caprichos, dos nossos desejos. O outro como sendo alguém que não é refém aos nossos sentimentos, ressentimentos, avessos e apegos. E na exata medida em que nós não somos capazes de ver o outro, se esse outro é aquele que convive conosco dentro de casa, as nossas relações são envenenadas pelo egoísmo. Porque o namorado, a namorada, o filho, a filha, o neto são e tem que ser sempre uma extensão do nosso desejo e da nossa satisfação. E aí nós nos tornamos avarentos, gananciosos, egoístas, vaidosos. E isso coloca uma dose de veneno nas nossas relações. Se o outro não é percebido naquilo que é, nós não estamos diante do amor, mas de um egoísmo escoltado. Um egoísmo escoltado. Aquilo que nós chamamos amor é, na verdade, uma afetação, uma paixão que nos adoece e nos faz adoecer quem está diante de nós. E se nós não somos capazes de enxergar o totalmente outro, o 3 vezes santo, o que acontece é a idolatria. E aí é o grande risco de Israel e na vida de todos nós. Israel, na medida em que fecha o seu ouvido e o seu olho para Deus, põe-se a escutar outros deuses, fabrica e adora deuses à sua medida, à medida dos seus caprichos e das suas vontades, e, portanto, esquece-se do Deus de Israel. Espero que este movimento que acabei de fazer não tenha sido muito complexo. A ideia é cada um de nós olhar para dentro de si e perceber em que medida é capaz de enxergar os outros como de fato são, e em que medida não tem uma mania de querer um Deus que se curve ao bel prazer, aos próprios sentimentos, de modo que, ao invés de se deixar moldar por Deus, por sua palavra e pela sua vontade, deseja um Deus ao seu prazer, à sua satisfação, aos seus caprichos. E o nome disso, na Sagrada Escritura, quando nós queremos fazer o divino submeter-se à nossa pequenez, é idolatria. Quando nós vamos lá ao livro do Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 11, se diz que Deus cria os homens num ato de liberdade. E a expressão que o Eclesiastes usa é muito bela, poética, como é próprio do Antigo Testamento. Diz que Deus nos cria e nos abandona ao nosso coração. Olha que coisa interessante. Ele, sendo Deus Todo-Poderoso, soberano,
cria os homens e os coloca numa posição de abandono ao seu próprio coração. Porque o amor tem uma exigência fundamental, a liberdade, para que o outro seja. Se o outro não tem liberdade de ser, não há amor. A violência, a opressão. Deus, então, ao criar o homem, vai dizer o livro do Eclesiastes, faz e toma aquela que é a radical decisão do amor. Oferece aos homens e às mulheres a liberdade, deixa-os ao seu coração. Acontece que, por consequência do pecado, acontece que, por desobediência, este coração se perde de si. E é a este ponto que recorre a profecia de Ezequiel. O coração humano, deixado a si mesmo, num exercício inadequado da liberdade, que degrada-se por egoísmo e pelo pecado e por vaidade em libertinagem, torna-se a sede da injustiça e a maneira poética e simbólica com a qual o Antigo Testamento quer dar a conhecer este coração que desviou-se dos seus propósitos e da sua vocação. É a ideia de um coração endurecido, coração de pedra, incapaz de sentir, um coração que torna-se não humano, um coração indiferente a Deus e aos outros. E aqui nós vemos o grande drama de Adonai, do Senhor da casa de Israel no Antigo Testamento e que também ecoa no Novo. O Evangelho nos apresenta o reino sobre uma perspectiva, o reino como a grande frustração de Deus. Olha que coisa curiosa. Assim se diz, Jesus conta uma parábola aos sumos sacerdotes e anciãos do povo, isto é, a homens cheios de si, com o coração envenenado pela soberba e pela vaidade. O reino dos céus é como a história de um rei que preparou a festa de casamento do seu filho. E toda a parábola vai dizendo da decepção de um Deus que chama, elege e procura, mas encontra corações endurecidos e insensíveis que não dão a menor atenção. Preciso ir a este ponto. Uma religião que não nos leva a despertar sobre nós, sobre os outros e sobre Deus é uma falsa religião. Nós rezamos, estamos na missa, comungamos, fazemos os nossos ritos para que isto nos desperte. O encontro com a palavra de Deus e com a Sagrada Liturgia todos os dias deve lançar luz nas trevas que todos nós trazemos, já que, como vai lembrar o apóstolo das gentes, toda a criação pereceu por vaidade. Em Adão todos nós pecamos. Em Adão e em Eva o nosso coração se endureceu. É preciso todos os dias encontrar-se com a palavra, com o amor de Deus, deixar que a misericórdia do Senhor nos desperte o ouvido e o olhar, para que aceitemos este convite. E Deus chama sempre com a sua graça. E é esta graça que faz uma guinada, tanto na primeira leitura que escutamos, como no Evangelho. A graça de Deus, o Hesed do hebraico. Diante da própria frustração, o Deus do Antigo Testamento se frustra, o Deus que é o pai que convida para o banquete do seu filho na parábola que nós escutamos, se frustra profundamente com a insensibilidade daqueles que eram seus. Vai lembrar João, no seu prólogo, Cristo vem para os que são seus, mas os seus não receberam, preferiram as trevas. Mas Deus dá uma guinada profunda, e ela se encontra na primeira leitura e no Evangelho. Diante deste coração insensível, diante de uma humanidade com os ouvidos cerrados, diante do egoísmo, da vaidade e da soberba, esta gota de veneno da serpente do paraíso que mora dentro de nós, o próprio Deus intervém. E é preciso aqui, para ler Ezequiel, sentir estas palavras, porque elas são colocadas numa cadência que mostra um amor enlouquecido da parte de Deus que vai na direção de salvar aquilo que é seu. O próprio Deus diz: vos tomarei do meio das nações e os reunirei e vos conduzirei à terra.
O próprio Deus diz: vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Arrancarei de vós este coração de pedra e no lugar colocarei um coração de carne. A expressão é forte, de um amor enlouquecido, que, tendo feito tudo para despertar os ouvidos e os olhos, toma uma atitude para salvar aquilo que é o objeto da sua afeição. O próprio Deus diz: tomarei, arrancarei, darei e porei em vós o meu espírito. É preciso ir à carta aos Romanos para entender a profundidade deste versículo de Ezequiel. Na carta aos Romanos, capítulo 8, diz o apóstolo Paulo, ajudando-nos a entender o que é esta graça, o que é este amor de Deus que nos alcança na nossa fraqueza e que gera algo de diferente dentro de nós. Porque a nossa tendência é vivermos com o coração endurecido, insensível, voltado sobre si e sobre as próprias questões. Mas algo ocorre por graça de Deus, por beneplácito do seu amor, que vai dizer o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 3. O que era impossível para a lei em razão da fraqueza da carne, Deus o realizou enviando o seu próprio Filho em carne semelhante à nossa. O apóstolo Paulo está dizendo: a lei era escrita nas tábuas de pedra, para indicar a dureza de um coração que, por sua tendência, e o nosso coração é insensível. Nós já viemos e nascemos de fábrica tendendo ao egoísmo. Mas ocorre em nós uma restauração interior. É comunicada a nós uma vida divina por graça e por misericórdia de Deus. E tudo isso inicia-se no momento em que Cristo se encarna, assume a nossa condição. Lembram-se de que Ezequiel vai sendo chamado o tempo todo na sua profecia de Ben Adam, filho do homem, filho do pó? O apóstolo Paulo está ajudando a entender e aprofundar o que está enunciado na profecia de Ezequiel, que é em Cristo que nós recebemos este novo coração. Cristo assume a fraqueza humana, a limitação humana, curando-nos a partir da nossa própria enfermidade, já que Ele, sendo santo, o outro torna-se um de nós, assume nossa fraqueza, se esvazia para nos resgatar em sua carne e em nosso coração, como vai lembrar a própria carta aos Efésios. Ele quis em si mesmo, em sua própria carne, na sua cruz, eliminar muros, divisões e a inimizade entre nós. A insensibilidade poderíamos traduzir entre nós uns com os outros e, sobretudo, a nossa inimizade com Deus. Ele torna-se filho do homem para nos tornar filhos de Deus. A lei era incapaz, como ordem de vida, de ser um remédio para o pecado. A lei aponta aquilo que está errado e condena. Ela era incapaz de realizar aquilo que contém. A lei do Antigo Testamento não é capaz nem de despertar corações, nem de enamorar corações e nem de trocar corações. Agora a lei, segundo a graça, a lei do Espírito, faz em nós um transplante de coração. É arrancado de nós este coração de pedra, este coração insensível, egoísta, voltado sobre si mesmo, que é incapaz de perceber, de amar, um coração soberbo. E nos é dado um coração de carne que pulsa em nós. E este coração de carne é o coração do próprio Cristo, que, sendo Deus, Kadosh, se faz um de nós, filho de Adão, homem como nós, pobre como nós, para nos levar ao céu. E continua o apóstolo Paulo: assim, a justa sentença da lei se cumpre em nós. A ideia de que a infidelidade da humanidade nos colocava numa posição de condenação. Agora Cristo, ao assumir o nosso coração, paga Ele mesmo, mediante o sangue de sua cruz, o débito pelos nossos pecados. E aqui recorremos a Bento XVI para entender a profundidade do que estamos narrando. Bento XVI diz: justiça é dar ao outro aquilo que lhe pertence. A justiça falha,
no Antigo Testamento. Por isso que Deus, no Antigo Testamento, e vemos ressoar no Evangelho de hoje, é um grande decepcionado. O salário do pecado é a morte. Ao povo que fecha ali os ouvidos, é justo que seja condenado no exílio. A justiça é dar a cada um o que lhe pertence. A justiça das bênçãos, da paz de Deus, da descendência, da posse da terra, estavam condicionadas a uma fidelidade à aliança e à lei de Moisés. O povo foi incapaz disso. Aí vai dizer Bento, a justiça é dar ao outro o que lhe pertence. O amor é dar ao outro aquilo que é seu. E aqui está a grande guinada, a grande força genuína, pura e invencível do amor de Deus em direção a nós. Deu-nos os seus preceitos, o seu chamado. Nenhum povo recebeu tanto carinho como recebeu o povo de Jacó e a descendência de Abraão. E a justiça do Deus que dá a sua vontade, sua palavra, pedia constantemente a reparação do pecado. Mas Deus se cansa de dar aquilo que nos pertence, as nossas misérias, o salário das nossas interdições, e dá a si mesmo, dá o seu coração, dá o seu amor. E este amor dá-nos uma vida divina. E este amor promete-nos o céu. E este amor e espírito é como uma água pura que nos lava profundamente e nos faz homens novos. E termina Ezequiel na sua profecia. Habitareis na terra que dei a vossos pais. Na medida em que o coração de Cristo pulsa em nós e nos encontramos com o seu amor, nos é dado um repouso profundo. Já não são mais necessárias as preocupações, as ilusões. Nós já não somos mais devorados por nossas paixões e por nossos avessos e, portanto, não nos pomos mais a devorar uns aos outros. Quem está em Deus e recebe do seu Espírito e tem dentro de si, pulsando o coração de Cristo, está em paz, neste amor que não cansa nem se cansa. E assim termina a profecia de Ezequiel, neste lugar sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Isto é, finalmente encontram-se esses dois corações, encerra-se a disputa. Deus se faz todo para nós, na sua justiça, que em Cristo é compreendida como a máxima misericórdia, já que Ele dá tudo de si, até a última gota, já que este coração humano foi rasgado na cruz e ali surge a igreja. Ele dá-se tudo para nós e nós nos arriscamos a dar-nos todos para Ele. Irmãos e irmãs, que a nossa religião não se defina pelos hábitos, pelos costumes, pelas fórmulas, pelas repetições e simplesmente pelos ritos. Mas cada dia, a cada manhã, o Senhor nos desperte os ouvidos, os olhos e nos dê um novo coração, um coração de carne. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Aos céus, as nossas preces.